meu último domingo aqui no hostel. E quando eu cheguei aqui, eu pedia muito para que esse dia chegasse logo, para que eu pudesse ir embora, para que eu pudesse voltar para minha vida normal. E foi um choque, porque assim, não estava preparada para vir para cá, não era algo que a gente planejava, não foi algo, foi tudo bem inesperado. Mas agora eu paro para pensar e refletir sobre o quanto o tempo passou rápido, porque assim, eu vou parar pra pensar que, tipo, na semana que vem, no dia 1º de maio, vai fazer um ano que eu fui pro Brasil já. E aí, sabe quando passa tanta coisa na cabeça? Foram 4 meses aqui, ou quase 4 meses, mas que seja. As coisas foram acontecendo como tinha que acontecer, tudo bem, não tem problema. Mas quando eu cheguei, o meu desejo era chorar, chorar. Meu desejo não, né? Eu só chorava porque eu não queria estar aqui. Eu queria estar na minha casa, com o meu namorado, tendo a minha vida de novo, e eu não podia, sabe. Por N situações, por N requisitos, e não foi fácil, sabe. Não foi legal passar pelo que eu passei. Foi muito doloroso, porque, assim, eu chorei bastante, eu me desesperei bastante. E aí, tipo, a primeira vez na vida que eu passei o meu aniversário completamente sozinha. Tipo, eu estava aqui sem ninguém, sem a minha família, sem o meu namorado, sem amigos. Eu estava completamente só. Tipo, foi a coisa mais terrível do mundo, porque é um sentimento que eu até hoje eu não sei explicar, sabe. Mas foi muito dolorido. Tipo, eu me empenhei bastante no dia, eu tentei sair de casa, mas aqui em Portugal estava acontecendo várias tempestades e estava péssimo o clima. Eu até fiz um shorts comemorando meu aniversário e tudo, me empolguei pra me maquiar, me empolguei pra me vestir bem, pra me sentir mais eu mesma, sabe, até porque eu estava completando 30 anos, estava não, né, eu completei 30 anos. E daí tudo que passava na minha cabeça era aquela coisa do 30 anos, a idade do sucesso, mas eu vou vir falar sobre isso em outro vídeo. Mas tudo que eu estava passando era completamente fora de série, só que aí agora eu percebo o quanto passou rápido. O quão passou rápido, e agora já tá na hora de eu ir embora. E aí eu tive que organizar minha vida aqui, eu tive que organizar né, eu tive que criar uma rotina de trabalho, eu tive que criar uma rotina de ir para a academia, de fazer comida, de ir ao mercado, uma coisa que eu tinha lá na minha casa com o meu namorado, né, era a nossa vida daquele jeito, e aqui eu tive que criar uma outra vida. Se vocês estiverem escutando ruídos, é porque tem gente entrando e batendo porta. E é muito louco, porque assim, eu criei uma rotina que eu acabei gostando, sabe. Eu comecei a ler mais, e aí por incrível que pareça eu consegui, claro que eu sei que eu consigo ler mais rápido, mas eu tirei como determinação ler todos os dias um pouco. E aí tá acontecendo que eu tô conseguindo ler pelo menos um livro por mês. E eu tô me sentindo maravilhada com isso. Eu tô me sentindo muito bem, porque eu nunca, assim, não é que eu nunca gostasse de ler, mas eu não tinha essa prática, eu não sabia como começar. E aí eu comecei lendo Harry Potter. E pra mim era uma super novidade, até porque eu nunca tinha lido Harry Potter. Eu só assisti os filmes e eu sou uma grande fã dos filmes. Atualmente eu estou lendo algumas coisas, eu mudei a opinião, outras eu achei bem estranhas, porque a gente fica sempre com uma questão de comparação. E essa questão de comparação era o que eu estava fazendo também. E aí, você acaba fazendo essa comparação de como era a minha vida lá, e como que foi a minha vida, né, como eu imaginaria que era a minha vida aqui, como eu tinha que organizar a minha vida aqui. E é muito difícil, porque eu queria fazer as coisas que eu já estava acostumada, só que ao mesmo tempo eu não podia. Porque assim, eu tive que pausar o canal, eu tive que parar de fazer conteúdos, porque eu não tinha como gravar. Eu estava só com o meu telefone com uma memória cheia, eu não tinha como tirar as coisas do telefone. E claro, tem várias opções, tem, mas era inviável pra mim, eu não estava numa situação muito boa, mas eu estava com uma vida programada pra acontecer, porque assim, eu tinha conteúdo gravado pra colocar no ar,
e eu não consegui pôr, eu não consegui continuar o meu canal do jeito que eu gostaria. Então, assim, na semana passada eu postei um vídeo, depois de 3 meses longe, e foi o primeiro day off aqui, primeiro não, né, o primeiro que eu gravei no caso, saindo pra caminhar nas ruas e pegar o telefone e conversar, e foi uma experiência muito louca mesmo. Porque, assim, estar aqui dentro de um quarto é uma coisa, mas quando tu tá na rua com outras pessoas te observando e tudo mais, é bem diferente. Só que, assim, eu gravei aquele vídeo e eu demorei pra botar ele no ar, sabe, porque eu ficava muito receosa, porque eu não sabia se era aquilo que eu queria. Então, teve outros vídeos ainda que eu tá na fila, né, pra subir pro YouTube, pra plataforma e tudo, e aí eu tentei estudar bastante. Estudei a questão da internet, do YouTube, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, porque nada fazia sentido. Porque eu estava me sentindo tão infeliz com a vida que eu estava tendo, porque tudo que eu tinha programado mentalmente, nada estava acontecendo. E sim, eu tenho esse problema, porque eu sou muito apegada às coisas. Quando eu consigo criar uma rotina, quando eu consigo criar uma organização, eu quero manter ela. Eu quero que ela continue funcionando. E era muito difícil, porque não estava funcionando mais. Eu simplesmente fui retirada abruptamente de um lugar e colocada em outro, e eu tive que começar de novo do zero. Eu me senti chegando em Portugal de novo, sabe? E, e é engraçado, porque viver como voluntária, viver num hostel, é uma situação de amor e ódio, né? E é muita loucura. Assim, é uma loucura, porque assim, tudo que eu queria aconteceu? Não. Tudo que eu não queria também aconteceu? Não. Sabe? Foram N situações, foram N tudo. Eu fico um pouco, às vezes, sem palavras, porque é até difícil pensar em tudo que eu vivi, é até difícil pensar nas coisas que eu passei, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu briguei, quantas vezes eu desabafei, sabe? Mas eu também sou muito grata e muito feliz pelas pessoas que eu tive, as pessoas que eu pude contar nesse período, e foi muito difícil. Assim, a minha família, os meus amigos, principalmente meu namorado, coitado, sofreu comigo, porque eu ficava inconformada com as situações e eu colocava toda aquela negatividade pra fora e ele dizia: "Calma, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo". E eu dizia: "Não vai, não vai porque tu não consegue entender o que eu tô passando". E aí, tipo, eu colocava toda a culpa nele, só que ele também não tinha culpa, porque a situação aconteceu porque tinha que ter acontecido. Pronto, acabou o assunto. Só que na hora a gente só pensa em querer culpar alguém, a gente só pensa em querer colocar toda a nossa raiva pra fora, e é muito difícil, e é muito difícil. Então eu passei muito tempo me sentindo culpada, repensando na minha vida, repensando se tudo que eu estava fazendo era certo, se tudo que eu estava as decisões que eu estava tomando eram corretas, porque foi um soco no estômago, foi difícil de acreditar, foi difícil de entender tudo o que eu estava passando, e eu me sentia muito para baixo. Eu demorei muito tempo para voltar a ser eu mesma, para assim, não que eu tenha voltado 100% ainda, porque eu não estou no meu aconchego, no meu lar ainda, mas para mim entender que essa era a minha nova realidade e que eu tinha que viver a esse modo até certo período. E o último dia tá chegando, o último período tá chegando. Então, eu tenho que dizer que eu venci, eu consegui. E é muito engraçado, porque eu paro pra pensar em tudo isso, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse vivido isso, eu não saberia o quão forte eu sou, o quão maravilhosa eu sou, inteligente, disposta, porque assim, é uma barra, não vou negar pra vocês, foi uma barra muito difícil. Ai, essa mosca tá me irritando. Mas eu acho que eu matei ela. Eu eu percebi o quanto eu ainda era forte, porque eu estava me sentindo muito vulnerável. Eu estava me sentindo fragilizada, sozinha, estava me sentindo isolada no mundo, parecia que nada fazia sentido, mas eu venci. Eu venci tudo aquilo que eu achei que eu ia, sabe?
Porque, assim, foi muito difícil passar por aquele momento, mas eu passei, e eu tô bem, e tá tudo certo, e falta pouco. Daqui uma semana, menos de uma semana, na verdade, quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter saído daqui, então vai passar muito rápido. Mas eu tô muito contente pelas coisas, porque assim, agora que já aconteceram, eu tô feliz. Claro que na época, né, quando tava acontecendo, era tudo péssimo. Mas é isso. E tipo, não tem nenhuma frase, não tem nada dizendo, nada espirituoso, é apenas um desabafo, porque esse é o meu diário, né? E aí eu quero deixar aqui pra posteridade.